As cartas da Bíblia, no Novo Testamento você tem os evangelhos. Quantos evangelhos nós temos no Novo Testamento? 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que repetem a mesma coisa e às vezes tem uma coisa diferente em um e em outro. São escritores diferentes que escreveram em datas diferentes sobre a vida e as ações de Jesus. Mas depois dos evangelhos, nós temos as cartas apostólicas. As cartas apostólicas são isso mesmo, cartas escritas pelos apóstolos, enviadas às igrejas que foram fundadas ao redor do mundo, tipo Tessalônica. Tessalônica era um mundo grego. Por isso você tem na Bíblia 2 cartas à igreja da cidade de Tessalônica. É a cidade de Tessalônica, como temos a cidade de São Paulo. E aí você tem 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Cada carta escrita tem um propósito. O propósito da primeira carta que você está abrindo agora, capítulo 4, nós vamos trabalhar no capítulo 5, mas nós vamos ler o capítulo 4, 13 até 5, 11. Tá bom? Mas o foco da nossa mensagem hoje pela manhã vai estar em 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 11. Mas nós vamos ler para ampliar a nossa compreensão do que Paulo está escrevendo, e quem escreveu 1 Tessalonicenses foi o apóstolo Paulo. E ele está falando sobre aqueles que esperam a volta de Jesus, o fim dos tempos. E eu quero trabalhar com vocês durante 5 semanas, e seria muito bom para o seu crescimento espiritual, que você não perdesse esses cultos de domingos de manhã. Por quê? Porque você vai ter uma sequência dessas mensagens. A Bíblia é um livro antigo, mas ela não é um livro, ela é uma biblioteca. E por que a Bíblia não é um livro? Porque são diferentes escritores que escreveram em diferentes épocas, em diferentes partes do mundo. A Bíblia é composta de 66 livros, escritas por pessoas diferentes em diferentes épocas e tempos, com culturas diferentes. Não dá para olhar para a Bíblia como se fosse um livro qualquer, que você lê de capa a capa. Ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Ah, mas eu desconfio que a Bíblia foi escrita por homens. É um direito de todas as pessoas desconfiarem e crerem no que quiserem. Nós, na Igreja Apex, escolhemos. Pelo menos, eu posso dizer que eu escolhi. A escolha é individual. A gente não conhece e não anda com Deus por imposição. A gente conhece e anda com Deus por escolha pessoal. Tanto é que a salvação que Jesus oferece não é por grupos. Deus não oferece salvação através de Jesus por grupos, por família, por sobrenome, por CEP, por rua, por cidade. Não. A escolha de crer no Evangelho como salvação dos seus pecados e vida eterna é individual. Então eu, como pastor e cristão em primeiro lugar, eu escolhi crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela se apresenta assim. E eu escolhi crer. E porque escolhi crer nesta Bíblia como palavra de Deus, ela tem afetado a minha vida, ela tem impactado a minha vida em todas as áreas, de maneira positiva. Jesus tem sido consolo para mim em tempos de crises.
Ele salvou minha alma e me garante uma vida eterna. A Bíblia fala de tantos assuntos, mas um dos assuntos que a Bíblia fala bastante é da segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus veio a primeira vez, quando ele nasceu de Maria. E na vinda de Jesus, nascido de Maria, ele veio o servo sofredor. Por que Jesus, nascido de Maria, veio o servo sofredor? Porque Jesus veio para morrer numa cruz horrível, pelo meu pecado, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Por isso a Bíblia profetiza no Velho Testamento que a vinda do Emanuel, a vinda do Deus conosco, Jesus é chamado no Velho Testamento de Emanuel, de Deus conosco. A promessa se tornou verdade quando Jesus nasceu, porque Deus se tornou carne na pessoa de Cristo. Por isso João, no Evangelho que leva o seu nome, começa no capítulo 1 dizendo assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que verbo? Verbo significa palavra. Deus é um Deus de palavra. E quando Jesus nasce de Maria, o verbo, a palavra, o Deus que fala, o Deus que é uma pessoa, que tem emoções, vontades, planos e propósitos para você e para mim, ele fala, ele é um Deus de comunicações. E Jesus nasce de Maria, mas ele morre numa cruz para nos perdoar o pecado. Jesus derrama sangue. Jesus, depois de 3 dias sepultado numa caverna, ele ressuscita. Ele fica aqui na terra por 50 dias, instruindo seus apóstolos. E depois que Jesus instrui seus apóstolos, ele vai ao céu de onde ele veio. Ele sobe, ele volta para casa. E ele disse que volta para casa porque foi de lá que ele veio, do céu. Ele volta para casa por vários motivos. Um dos motivos que Jesus volta para casa, ele mesmo disse, é para preparar lugar para nós, para a sua igreja, para as pessoas que creem nele, que foram salvas pela fé no evangelho que ele pregou, da sua morte, do seu sangue e da sua ressurreição. Mas um dos motivos que ele volta é para preparar lugar. E todos aqueles que creem em Jesus estão esperando que ele um dia volte. Essa segunda vinda de Jesus é prometida por ele mesmo quando ele estava vivo, há mais de 2000 anos atrás aqui na terra. Ele disse para os seus apóstolos: eu vou voltar. Só que na segunda vinda de Jesus, ou na volta de Jesus, ele não vem mais como o Jesus, menino, nascido de Maria, ou servo sofredor. Não. Jesus vai voltar diferente. Igual, porque é o mesmo Jesus, mas diferente, com uma posição diferente, com uma atitude diferente. Agora ele volta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que governa as nações com autoridade e poder. E todas as pessoas da face da terra, todas as pessoas da face da terra, vivos na volta dele, ou mortos, serão ressuscitados, e todas, quem creu em Jesus ou quem não creu em Jesus, vai ver Jesus, ou verá Jesus com seus próprios olhos. Quem desconfiou de Jesus ou quem creu nele não vai fazer diferença. A Bíblia garante que todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, no céu, na terra, até os demônios debaixo da terra se dobrarão ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está voltando como rei. As pessoas que escolheram não crer em Jesus, elas têm os motivos delas. E Deus
respeita. A igreja também respeita. Os cristãos também respeitam as escolhas das pessoas. Mas, quando Jesus voltar, as pessoas que escolheram não crer nele, não andar com ele, não viver de acordo com a sua palavra, vão ter uma triste surpresa, que ele era real e quem creu nele vai para a vida eterna com ele no seu novo reino, e quem não creu vai para as trevas eternas e nunca mais terá oportunidade de salvação. Nunca mais terão oportunidade de salvação pela eternidade sem fim. Esta é a verdade de Deus, misericórdia. A porta, a janela de oportunidade é agora. Não tem outra oportunidade senão o tempo do agora, para você crer em Jesus, para você entregar sua vida a Ele, para você viver de acordo com a palavra dEle, na comunhão que a igreja que Ele fundou, que é a única luz que existe no mundo. Não existe outra luz no mundo que não a igreja de Jesus Cristo. Só a igreja é a luz do mundo. A oportunidade está aberta. A graça de Deus está disponível. Mas a escolha é sua. A escolha é minha. E Deus nos ama e respeita tanto que nos criou seres com poder de escolha. Porque se você não tivesse poder de escolha, você seria um gado, uma vaca de presépio, um boi guiado por correntes. Deus não nos criou para ser animais que são arrastados para onde não querem, com correntes. Deus criou você e eu livres. E se você escolher não viver com Ele, seja por qual motivo for, Ele está voltando, e depois eu e você teremos que prestar conta diante deles. E os que creem irão para a eternidade no reino novo dele, e os que não creem para as trevas eternas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que façamos a escolha sábia que Ele chama a gente para escolher. Mas hoje, domingo de manhã, nesse dia 29, nós estamos começando uma nova série de mensagens. Serão 5 mensagens. E nós vamos falar deste tema que está na tela. Como entender o fim dos tempos. É verdade, eu tenho que concordar que parece que está demorando. Existem muitos irmãos, até da época bíblia, que achavam que Jesus estava demorando para voltar. E Ele não voltou naquela época. Ao longo da história do mundo, ao longo da história da igreja, muitas promessas que Deus fez demoraram muito. Esse é um dos dramas da vida com Deus. Esse é um dos grandes desafios da vida com Jesus. As coisas não acontecem no meu tempo. Esse é um dos grandes desafios da vida espiritual com Jesus. Deus não se dobra à minha vontade. Deus não faz as coisas no meu tempo, mas no tempo dele. Porque Ele é um Deus que é Rei, governante e Senhor. Ele é um Deus eterno, Criador do universo. E nós somos seres humanos que vivem na terra e não têm uma visão muito boa. Nem da vida, nem de nós mesmos, nem das circunstâncias, nem dos fatos, nem do futuro. E sofremos pelo passado. A porta está aberta para você hoje, mas ela está fechando. Desde o tempo bíblico, os discípulos pregam que as portas estão fechando. As cortinas do show da vida estão fechando.
E nós precisamos viver de maneira sábia. Nós precisamos viver de maneira inteligente espiritualmente falando, não inteligente intelectualmente falando. Porque Deus não se conhece pela inteligência, ou pela ciência, ou pela capacidade humana. Conhecer a Deus é uma graça da fé que Deus concede àqueles que querem. Eu quero conhecer Jesus. Quando você faz essa oração, se prepare, Ele vai se apresentar a você. Através da sua palavra, através das pessoas, através das circunstâncias, ou, em alguns poucos casos, diretamente. Existem muitos casos na história que Jesus se apresentou diretamente, mas são poucos, são raros. Normalmente Deus se apresenta a você deste jeito que você está vendo agora, por exemplo. Você está numa igreja e você está ouvindo a pregação da palavra dele, e esse é o jeito mais comum como Deus se apresenta a você, pela palavra, pela pregação da palavra dele, através dos mensageiros, da comunhão com os irmãos. Como entender o fim dos tempos? Isso é uma situação, uma questão muito importante, porque se você entender o fim dos tempos como essa imagem que está aí na tela, essa imagem é uma imagem catastrófica, e eu quero dizer que o fim será catastrófico, mas se você ficar com medo do fim, você vai ser guiado e vai fazer coisas por causa do medo. E quando a gente faz coisas por causa do medo, Fábio, a gente colhe resultados do medo, e resultados do medo não são bons. Deus não chamou a gente para viver no medo, Deus chamou a gente para viver na fé, Deus chamou a gente para viver na esperança, e não no medo. Pastor, e de onde vem o medo? Vem da distância de Deus. O medo vem da distância de Deus. O medo vem da distância de Jesus. O medo vem da distância da palavra dele. O medo entra no coração de quem não crê na palavra de Jesus Cristo. O medo vem de viver isolado, longe da igreja, longe da comunhão dos irmãos, das pessoas que creem. E que bonito a gente ser chamado de irmãos. Já parou para pensar por que a gente chama um ao outro de irmão? A gente passa a chamar um ao outro aqui de irmão, porque nós fomos feitos filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus. Jesus é nosso irmão mais velho e Deus se tornou o nosso Pai. Todos nós temos um mesmo Pai. E como chama numa casa quando os filhos têm o mesmo Pai? Irmãos. Esse que está ao seu lado, atrás de você, na sua frente, é sua irmã, seu irmão. Nós vamos falar de escatologia, de maneira focada. Escatologia, ou esse termo escatologia, é um termo rebuscado, é bíblico, é teológico, escatologia, palavra difícil, mas a escatologia nada mais é do que o estudo do fim dos tempos. O fim dos tempos, no Novo Testamento, nunca foi pensado para ser observado, estudado, vivido de forma isolada. Eu já disse isso aqui. E eu vou falar disso várias vezes ao longo dessa série de mensagens. O que o fim do tempo tem a ver com você? E o que o fim dos tempos tem a ver com nós? Conosco. Como o fim dos tempos impacta a sua vida? O Novo Testamento nunca falou que o fim dos tempos deve ser um negócio para viver isolado, para estudar isolado, para ver sozinho, mas em comunidade, em comunhão. Quando Jesus fala do fim dos tempos, ele tinha um objetivo. O objetivo da mente de Jesus, em linhas gerais, é para gerar em você, gerar em mim, gerar em nós, perseverança.
Quando a gente sabe que alguma coisa vai terminar como o mundo, nós precisamos perseverar na fé, nós precisamos perseverar na palavra, nós precisamos perseverar na comunhão com a igreja. E é isso que Jesus pretende quando ele fala do fim. Olha, esse mundo vai terminar, então persevere na fé para você não ser pego de surpresa. Continue crescendo na sua fé. Mas ele também pretendia gerar nas pessoas esperança. Diferente de medo, esperança. Palavra linda. Podemos falar? Esperança. Quando a Bíblia trata do fim dos tempos, e será mais ou menos assim, catastrófico, Deus vai permitir que você viva em catástrofe? Não. Como você vai aprender hoje pela manhã. Quem entende o fim apenas com a mente se confunde. Entender o fim dos tempos não é uma coisa que se faz com o intelecto. Não é quanto grau de escolaridade você tem, ou quanta capacidade intelectual você tem. O estudo do fim dos tempos, entender o fim dos tempos da ótica bíblica. E para falar em fim dos tempos, quero dizer para você que essa ideia de fim dos tempos não veio de outra fonte na história que não tenha sido a Bíblia. Na Bíblia tem um livro que causa medo em muita gente. Qual é o nome desse livro? Dessa carta? Não é um livro, é uma carta. Qual é o nome da carta? Apocalipse. Sabe o que significa Apocalipse? Significa revelação. Ironicamente, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Por quê? Porque o Apocalipse, a revelação, fala do fim. Tudo que as pessoas falam de catástrofe, de medo, de fim dos tempos, veio da ideia da Bíblia. A Bíblia impactou a história. E é verdade que existe um fim. Mas se você insistir, ou quem quer que seja, insistir em entender o fim dos tempos com a mente humana, vai cair em confusão. Vai ficar confuso. Tem muita gente falando de fim dos tempos há muitas décadas. Há muitos, milhares e centenas de anos. Não é com a mente que se entende. Quem entende o fim dos tempos, vivendo em comunhão, permanece firme e cheio de esperança. Meu desejo ao pregar essa série é que você cresça em esperança, que você cresça em fé. O que nós vamos tratar aqui nessa série de mensagens sobre o fim dos tempos? Em resumo, para aqueles que gostam de anotar, nós vamos falar com foco em perseverança, não em datas. Datas de verdade não importam. E de onde eu tirei a ideia que data não importa? Da fala de Jesus. Atos capítulo 1, Jesus deu uma reprimenda para os seus apóstolos e disse: não vos compete saber datas ou épocas que o Pai reservou por sua própria sabedoria e vontade. Tem gente que corre muito atrás de data. Será que é agora? Será que é amanhã? Quem fica correndo atrás de data se perde, se confunde. Negócio de fixar, quando alguém fixar uma data e você encontrar no YouTube, Jesus vai voltar em 2026, nem perca tempo em assistir esse vídeo. Quando alguém falar que a data é X, não perca tempo lendo o livro, ou o artigo, ou o vídeo. É mentira, porque a data ninguém sabe, a não ser o nosso Pai que está no céu. Ninguém sabe. Jesus disse: eu voltarei como um ladrão. Não que ele seja ladrão, mas ele volta como um ladrão. E como é que o ladrão entra na casa de alguém? Primeiro ele manda um e-mail, depois ele manda um WhatsApp, depois ele manda a vizinha te avisar, e depois ele chega no dia e hora marcado, certo? Não.
E é exatamente isso que Jesus quis dizer: eu vou voltar numa hora que ninguém sabe, e ninguém está esperando. E uma das coisas que nós vamos falar aqui é o foco na perseverança, não em datas, mas em constância, firmeza espiritual. Nós vamos falar de comunhão, não sozinho, mas no corpo de Cristo, na igreja. Nós vamos falar com base na palavra de Deus, não em opiniões, não em ideias humanas, não em teorias humanas, mas a palavra de Deus. Vamos falar com discernimento, filtrando os enganos. Tem muita coisa enganosa sobre o fim dos tempos, e Deus não quer que você viva no engano. Ele quer que você saiba a verdade. E nós vamos falar sobre essas coisas de enganos e distorções. Distorções, coisas que parecem verdade, mas não são. Nós vamos falar sobre esperança. Aliás, o tema de hoje vai focar muito nessa questão da esperança. E nós vamos falar de vida prática, santidade, amor, serviço uns aos outros. Posso ouvir amém? O Senhor espera de você, meu irmão, o Senhor espera de mim, que nós tenhamos uma compreensão do fim dos tempos. O que Deus quer para você sobre o entendimento e a sua vida, meu entendimento e minha vida sobre o fim dos tempos. O Senhor quer de você e de nós que a nossa compreensão sobre o fim dos tempos, primeiro, seja bíblica. Tem que sair da Bíblia. Segundo, que seja equilibrado, verdadeiramente equilibrada, não maluca, não coisas loucas. Outra, Deus quer que a sua compreensão sobre o fim dos tempos tenha a ver com a sua vida diária, porque você vai continuar trabalhando, você vai continuar clinicando, você vai continuar advogando, você vai continuar gravando vídeos, você vai continuar ensinando, você vai continuar aposentada, você vai continuar aposentado, você vai continuar fazendo seu negócio, trabalhando no seu trabalho, vivendo a sua vida. E o que o fim dos tempos vai ensinar para a gente? Como viver, sabendo que Jesus está voltando, e o que eu tenho que fazer na minha vida diária, no dia a dia. O Senhor quer que você entenda o fim dos tempos e viva de maneira comunitária, conjunto, família, espiritual. Ele quer que a gente viva de maneira perseverante. Deus quer que você seja perseverante, que você viva em santidade, não no pecado, mas em santidade, não na mentira, mas na verdade, não na orgia, mas na pureza, não na embriaguez, mas na sobriedade, não nas trevas, mas na luz, não no orgulho, mas na humildade. Deus quer que a gente viva de maneira santa, não vazios do Espírito, mas cheios do Espírito, não vazios de óleo, da lâmpada de Deus, mas com a luz de Deus, cheios de esperança. Deus espera com essas mensagens que você viva em esperança. Que palavra linda, de novo, digamos. Esperança. Então, vamos ler o texto. O texto de hoje é esse, nós não vamos trabalhar só nele. Cada domingo vai ser um texto diferente. Mas hoje o texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. E nós vamos ler até o 5:11. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Olha aí. Veja que coisa linda. Não queremos que vocês sejam ignorantes. Quem é um ignorante, segundo a Bíblia? É aquele que ignora a palavra de Deus. E Deus não quer que você ignore a Bíblia. Deus não quer que você não dê valor à Bíblia. Ele quer que você dê valor. Não quero que vocês sejam ignorantes. Quanto aos que dormem, os que dormem são os que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Deus não quer que você viva a sua vida com medo. Tem muita gente na história que morreu sem crer em Cristo. Veja a vida como eles viviam, com medo. Medo de que vai faltar dinheiro, medo de que vou morrer de uma doença, medo de que as coisas no futuro serão piores, medo de que eu não vou conseguir superar este obstáculo, medo de que eu vou sucumbir a este problema, medo que as pessoas irão me trair, medo que as pessoas irão me fazer mal, medo que as pessoas vão me abandonar, medo. As pessoas que não andam com Jesus são escravas do medo. Elas têm medo de todos os tipos. Medo de falar, medo de se posicionar, medo do patrão, medo do funcionário, medo do pastor, medo da igreja, medo das ovelhas, medo daquele que sabe mais, medo de saber mais. As pessoas têm medos. E o Espírito Santo está dizendo: eu não quero que vocês vivam no medo, mas eu quero que vocês sejam um povo cheio de esperança. Verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele morreram. Nele, o que significa aqueles que nele morreram? Aqueles que morreram crendo em Jesus e foram batizados nas águas. Não quando criança, mas quando escolheram Jesus como adultos. Conscientemente escolheram Jesus, não quando criança, não quando bebê. Porque bebê não tem a capacidade de entregar sua vida a Cristo, não sabe o que está fazendo. O batismo é para gente que decide conscientemente seguir a Jesus. O batismo é para gente que conscientemente escolhe a fé em Cristo. Não é uma coisa que se faz sem saber o que está acontecendo. Deus respeita a gente como ser humano. Por isso, todos que vieram a Jesus tinham capacidade de escolha. Que capacidade de escolha tem um bebê? O bebê você põe no berço, no Moisés, no carrinho, leva para lá, para cá e ele não diz nada. Deus não faz assim. Nunca foi essa a ideia de Deus. Então por que fazem isso? Por dogmas humanos e não por ensino bíblico. Esse é o erro da humanidade. Quer colocar as suas ideias na fé. Deus não se dobra a isso. É ao contrário. Nós devemos crer e seguir a palavra do nosso Deus. E ele diz que os que dormem nele, os que foram batizados nele, os que escolheram crer nele voluntariamente, vão ser acordados. Você já foi em velório de gente que não crê em Cristo? Eu já fui em muitos. Velório de quem não confia em Deus, que não tem esperança de uma vida eterna através de Jesus, é triste, é desesperador, é choroso. Eu já fui em enterro de bebê, eu já fui em enterro de criança, eu já fui em velório de adolescente, eu já fui em velório de jovem, de adulto, de velho, de homem, de mulheres. Eu já fiz velórios de todos os tipos que você pode imaginar. E posso garantir para você que os velórios de quem crê em Jesus são festivos, cheios de esperança e de fé, porque sabem que irão ressuscitar na volta de Jesus. Mas os velórios de pessoas que não têm certeza do que vai acontecer depois, é triste, desesperado, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de culpas. Mas os velórios de gente que dá fé, eu vou falar de um último velório, não foi o último, mas eu vou falar de um velório que me marcou. O velório desta senhora, desta minha amiga, líder de uma IC aqui na igreja, minha querida Rita. Faz só um tchauzinho aí, Rita. Está aí do ladinho, ó. A Rita é líder de uma IC, de uma igreja em casa. Como é que chama o bairro lá, Rita? Jardim Santo Eduardo? Tomara que Eduardo seja santo mesmo. Veja só, a Rita é viúva, a filha está do lado, as duas filhas.
A Evelyn e a... Hã? E a Camila, sim. Ellen, Evelyn. Você lembra que desde o início eu chamava você de Evelyn? Ellen, nossa arquiteta. A Ellen e a Camila. E aí hoje eu também resolvi chamar você de Evelyn. Era um chocolate que meu pai vendia quando eu era pequeno. Horrível. Gosto de parafina. Quantos comeram aquele guarda-chuvinho da Evelyn? Ele servia para duas coisas: para você comer e para tampar buraco nas portas. Tanto faz. É parafina pura. Ah, eu tenho tanta saudade do guarda-chuvinha de chocolate. Ô, chocolate ruim, com todo respeito. Tem gente que gosta, né? Tudo bem, cada um tem o gosto. Aí, ó, olha lá, a Didi gosta dos guarda-chuvinha, tudo bem, mãe. Mas olha só, eu fui no velório do João, do marido da Rita. Só que eu estive com o João muitas vezes durante o processo de falecimento dele. Ele teve um câncer terrível. E eu acompanhei todo o processo junto com a família, estive lá várias vezes. Só que, quando foi chegando próximo da morte dele, no último momento, sim, acho que uma semana antes, né, Rita, do João morrer, ele estava todinho inchado, a barriga dele parecia um tamborim, a pele estava esticada, o câncer já tinha, e ele estava em casa. Ele estava em casa, muito estufado, com um tubo de oxigênio do lado, né, para poder respirar. Eram tempos difíceis. E eu virei para o João, e eu sabia que estava chegando a hora dele partir. E ele vinha aqui, frequentava a igreja, sentava, a gente punha uma cadeira especial para ele sentar. Toda vez que ele vinha, enquanto ele podia vir, sentava aí numa cadeira especial que a gente pôs para ele sentar. Um irmão querido, um mecânico competente. E também eletricista, né? Mexia na parte elétrica também. E era perfeito? Longe de ser perfeito. E naquele dia que eu estive lá na última vez, antes do falecimento dele, eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei: João, Deus te ama? Eu não perguntei se ele amava, porque eu queria perceber se ele entendia, mesmo caminhando para a morte, se ele entendia que Deus o amava, para ver a qualidade da fé dele, para ajudá-lo. Mas sabe que no final das contas eu é que acabei sendo ajudado, porque a resposta dele me comoveu. E depois o que a gente fez, não sei se a Rita lembra, mas depois o que a gente fez da resposta dele foi determinante. A gente repetiu no velório depois. Mas ele falou: sim, pastor, sim, Deus me ama. Eu falei: você tem certeza que Deus te ama? Ele disse: sim, Deus me ama. Eu falei: e você, ama Deus? Ele disse: eu amo Deus mais que tudo. Naquela semana ele iria morrer. E ele disse: Deus me ama, mesmo indo para a morte. Ele sabia que estava morrendo. Mas ele disse: Deus me ama. Eu falei: tá bom, então se você ama Deus e Deus te ama, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: vamos cantar. E aí eu, a Rita, desculpa tocar nesse assunto, vocês meninas, me emocionam também, mas ajuda a fé da gente. E eu falei: então vamos cantar. Acredite, que música que eu cantei lá. Estava eu, a Rita e a Cecília e o João, só nós 4, né? Se eu não me engano. E aí eu puxei. Eu disse: grande é o Senhor. Canta sem medo, vamos ver. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Vai? Grande. Vai, Joana. Senhor, em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
Nós queremos, juntos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Por quê? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa memória. E depois que a gente cantou essa música, a gente orou junto, eu dei um abraço nele, fui para casa e naquela semana ele morreu. No velório, eu fui o pastor responsabilizado pela família, porque ela era minha ovelha. A meu encargo, a minha responsabilidade. Mas é a ovelha de Jesus. Eu não sou dono de ninguém, só sirvo. No velório, estava cheio de gente. Caramba, tinha gente saindo pela janela. Em algum momento, eu falei, gente, a gente não está aqui para fazer outra coisa que não cantar uma música que João cantou na reta final. E cantamos de novo no velório. E as pessoas conversavam. É claro, não somos retardados. A fé não torna a gente retardado, lunático, embrutecido mental. A gente sofria, tinha gente doendo. Morte dói. A morte é uma intrusa, não é parte do ciclo da vida. A morte é um inimigo. Mas Jesus venceu a morte pela ressurreição e todos aqueles que creem nele também vencerão a morte. E o João venceu a morte, ele com certeza. Nós vamos abraçá-lo com a barriga tanquinho lá na glória. Pode ter certeza, que engraçado, olha só, enquanto a gente vai falando isso, elas foram de choro a riso. Por quê? Porque nós somos um povo de esperança, não de medo. A fé em Jesus nos transforma numa pessoa e num povo de esperança, de alegria. A gente ri na cara da morte. Por quê? Porque o nosso Cristo venceu a morte e nós também venceremos a morte pela fé em Jesus. Então nós rimos na cara da morte, porque ela não é uma amiga. Ela é um inimigo a ser vencido e já foi vencido na cruz e na ressurreição. Posso ouvir amém? Amém. Versículo 14, 15, diz assim, deixa eu achar aqui onde eu estou. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Oh, aleluia, é a Bíblia. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, quem ficar vivo na volta de Jesus, não vai passar pela morte. Que privilégio, né? Seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Virá como um ladrão à noite. Ele não vai voltar de noite, eu não sei, mas ele não está dizendo que ladrão à noite, que ele vai voltar de noite. Não, como um ladrão à noite. Não é de noite. Verso 3 do capítulo 5. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos,
Vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz. Aleluia! Aqueles que são de Jesus, digam aleluia! Filhos do dia. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia. 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança. Diga, capacete da esperança. Quando Deus diz para você na Bíblia, vista o capacete da esperança, Ele não está dizendo para você fazer um capacete e botar na cabeça. Ele está dizendo, cuide dos seus pensamentos, que os seus pensamentos sejam pensamentos de esperança. Jesus está voltando e vai buscar a sua igreja. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Você que crê em Cristo não vai ser destinado para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Bom, para fechar, três coisas que você precisa guardar sobre o que nós estamos falando. Três coisas importantes sobre o fim dos tempos. É um fim de esperança para você que crê em Cristo. É um fim de esperança para você que entregou sua vida a Jesus. É um fim de esperança para você que foi batizado nas águas em Cristo Jesus. Três coisas para você levar no seu coração e para casa e para a vida, no dia a dia, até domingo que vem. Aí você vai aprender outras coisas. Primeiro, você é um filho da luz. A sua identidade define seu comportamento. Quem você é por dentro define como você vive no seu dia a dia. Paulo chama a gente de filhos da luz, que nós devemos viver como filhos da luz. No fim dos tempos, não se preocupe com as catástrofes. Não foque na destruição. Nesse tempo do fim da sua vida, nós estamos aqui e nós não sabemos que hora é certa Jesus vai voltar. Pode ser que volte esta noite, pode ser que volte amanhã cedo, pode ser que volte hoje à tarde. É como um ladrão. Pode ser que Jesus volte semana que vem, pode ser que Jesus venha na segunda-feira. Justo no dia que todo mundo está se comprometendo a mudar a vida, a fazer academia, a fazer uma dieta, a perder 10 quilos. Quando você estiver fazendo planos humanos, pode ser que Jesus acabe com os nossos planinhos humanos e volte. Então Jesus definiu a sua identidade. Você, meu irmão que crê em Cristo, você que está aqui dessa manhã e já entregou sua vida a Cristo, já foi batizado nas águas, você tem uma identidade nova. A identidade que Deus te deu é filho da luz. Que termo lindo! Quem é você, Bia? Eu sou filha da luz. Quem é você, Magno? Eu sou filho da luz. Quem é você, Silvia? Eu sou filho da luz, eu sou filha da luz. A gente sofre muito na vida porque a gente acha que é filho do senhor Douglas, do senhor Carlos, do senhor Vitor, do senhor Pedro, do senhor Augusto. É claro que você nasceu da sua mãe e nasceu do seu pai, mas Jesus transformou você em filho da luz e não filho do Carlos, nem filho do Douglas, nem filho da Gertrudes, nem filho que te fez sofrer, que não te deu tudo que você queria, às vezes virou as costas e às vezes até te abandonou e fez você passar por situações difíceis. Ou foi um pai bom, eu não sei, mas eu quero lembrar você que você não é filho do seu pai terreno de verdade. Você foi transformado em filho da luz, em filha da luz.
E se você sente no seu coração que você ainda não é filho da luz, se você não foi batizado nas águas e não entregou sua vida a Jesus, hoje de manhã você pode fazer isso. Hoje é dia de você entregar sua vida a Cristo. Primeiro, lembre-se, carregue com você, você é filho da luz, e isso vai determinar como você vive. Os filhos da luz andam na luz. Os filhos da luz praticam a verdade, não amam a mentira. Os filhos da luz são humildes e não arrogantes. Os filhos da luz pedem perdão e não são duros de coração. Os filhos da luz perdoam e não retêm o perdão para ninguém, porque são filhos da luz. Os filhos da luz amam a santidade e não vivem na prostituição. Os filhos da luz não assistem filme pornográfico de madrugada quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas o Senhor vê tudo. Ele tem olhos como chama de fogo. E ele vê quando um homem ou uma mulher se levanta para praticar coisas escusas. Os filhos da luz não vivem na arrogância, na prepotência, na autossuficiência. Mas os filhos da luz são humildes, dependentes e buscam a sua suficiência no Deus provedor, no Jeová Jiré, o Deus que provê. Os filhos da luz não são desesperados diante das circunstâncias. Eles não se desesperam, eles mantêm a confiança. Então carregue para você essa verdade, que no tempo do fim, você lembre-se de quem você é, filho da luz. Segundo, o tempo do fim, é nesse tempo que Deus nos chama para sermos vigilantes. Vigilantes. Fique esperto, fique esperta. Não seja uma pessoa que acorda e vive de qualquer jeito, todo santo dia. Fique acordado, vigilante, orando, lendo a Bíblia, explorando a Bíblia. É um chamado de Jesus para você e para mim, para o despertar. Acorda. Para de viver dormindo na vida. E não é dormir na cama lá à noite, é dormir no dia a dia, como se esse mundo fosse o seu destino final. Esse mundo não é o seu destino final. Pare de se cansar de maneira exagerada com as coisas desse mundo. Pare de querer conquistar exageradamente todas as coisas deste mundo. Pare de fazer sua vida uma vida para ganhar dinheiro, exageradamente, com medo de que vai faltar, de que você não vai ter. Você é filho da luz, e os filhos da luz, eles são vigilantes, e os vigilantes sabem que não depende do dinheiro, mas depende de Deus. Terceiro e último, nesse tempo de fim, não é um tempo para você viver sozinha, não é um tempo para você viver sozinho, mas é um tempo para você viver em comunhão. Já falamos sobre isso na série passada. Comunhão, encoraje-se uns aos outros, ajude uns aos outros, estimule a fé. Vigilância, fim dos tempos, não é uma questão de medo, e sim de consciência espiritual da importância de vivermos juntos, viver junto. O que você tem que fazer então, diante disso? 3 coisas que você deve fazer. Primeiro, desenvolva disciplina espiritual. Desenvolva disciplina espiritual. Explore a Bíblia, conheça a Bíblia, leia a Bíblia, frequente a igreja, vá na nossa igreja em casa, nas reuniões nos lares, seja fiel, conheça a Bíblia, deseje conhecer a palavra, aprenda a orar mais, aprenda a orar mais forte, mais poderoso, mantenha comunhão com as pessoas da igreja, aprenda a jejuar e orar, aprenda a adorar a Deus, adore com força, cante louvores, ponha músicas que edificam na sua casa, adore a Deus, fale da grandeza de Deus. Outra coisa que você tem que fazer, fortaleça os outros, ajude quem está vacilando. Veja, tem um monte de gente nas trevas nesse mundo, ajude as pessoas a sair das trevas, da escuridão e trazê-las para a luz. Busque pessoas,
convide pessoas. Por último, adote não um cachorro, adote não uma criança, mas adote a ideia, a cultura, a verdade, os pensamentos, adote as ideias, os pensamentos, a cultura de encorajamento, de ajudar os outros em sua vida diária, porque você é um filho da luz. Viva como filho da luz, porque Deus vai cuidar de você em tempo de catástrofe. Louvado seja o nome de Jesus.